Quero desejar também a todos Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? Que Deus continue abençoando a vida de todos. Se você puder, abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18 ao versos de número 20. Você é um pouco sucinto, breve, porque no final quero passar algumas fotos dos trabalhos missionários que nós desenvolvemos esse final de ano. Teve bastante lutas, mas tivemos muitas vitórias também. E nisso nós estamos contentes com Deus. O resultado do missionário é almas. Não é computador, não é carro do ano, é almas. E esses 2 anos que se passaram, 2024, 2025, confesso que a gente fica tanto quanto cansado. Que a virada de ano nós passamos no orfanato, janta, ceia, oração, e virou o ano, o mês, nós já estamos na rua, já levando alimento para as famílias, que a gente leva entre o dia 5 até o dia 20, todo dia ou toda semana uma família, fora as visitas com oração e aconselhamento. E a minha alegria é porque tem almas para Cristo, não só na cidade, como também em bairros, em cidade pequena. Então isso muito me alegra, você olhar para a pessoa e ver que a pessoa saiu da pinga, saiu da prostituição, saiu do forró, saiu das drogas e está lá servindo a Deus. Isso é maravilhoso. Então, se der tempo, no final nós vamos estar passando algumas dessas fotos. Livro de Mateus, capítulo de número 28, versos de número 18 ao 20. Pode colocar aquele fundo para mim, senhor Plaça, por favor. Quem achou, diga amém. Todos encontraram? Podemos ler? Mateus capítulo de número 28, versos de número 18 ao verso de número 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu vou te dar e você repete comigo, amém? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Levante sua mão direita acima do ombro, feche seus olhos e pede comigo: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Então eu te darei todo louvor, toda honra e toda glória. Se senta aplaudindo a Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz a respeito a uma ordenância de Jesus, visto que algumas coisas na Bíblia Deus nos dá a entender que cabe a nós escolher. A Bíblia diz em Isaías 1:9: Se quiseres e me ouvirdes, comerei melhor dessa terra. Então, para comer o melhor dessa terra, depende de você querer e obedecer a voz de Deus. Agora, tem situações na Bíblia que não cabe nesse âmbito de você escolher ou decidir. Fazer missões é uma ordenança. Da forma que você puder, você entendeu das suas limitações, é uma ordenança fazer missões. Quando eu era muito novo, antes de começar o ministério, eu conversando com um amigo meu, Jairo, o pastor Jairo, eu lembro que eu era muito criança, esse irmão Jairo, ele já estava movendo em Deus, sabe? Estou falando coisa de mais de 30 anos atrás. Já estava se movendo em Deus, estou com 45, beirando os 40. Beirando os 40 anos. Eu cheguei para ele e falei assim: Jairo, eu tenho tanta vontade de fazer missões, eu não sei, porque o desejo, eu sempre tive desejo de fazer missões. Já passei por vários departamentos na igreja: diaconato, louvor, recepção, escola dominical,
tudo, mas missões sempre me chamou muita atenção. De tal fato que eu abri mão de muita coisa para fazer missões e entender o que é isso. E eu falei para ele, Jairo, qual que é o caminho? Meu irmão, você que está tanto tempo na igreja, eu vejo você tocando, cantando, aconselhando, orando. Um rapaz muito bem resolvido, chefe de família, bem casado, homem de Deus, que já deu provas de que é temente a Deus. Eu falei, você para mim é referência. Eu tenho o desejo de fazer missões. Ele falou assim, Danilo, eu trabalho mais com louvor e eu não entendo muito de missões. Eu entendo muito de igreja local. Eu toco, eu ensino, ele formou muitos músicos aqui em Sorocaba. Antigamente os pastores queriam músico, mas queria para onde? Então ele ensinava o camarada a tocar um dó, um ré e um fá, e o camarada tocando 5 notinhas já dá para cantar um monte de música na igreja, quem entende de louvor. Então ele fez muito discípulo. Ele falou, só que eu mesmo não sei fazer missões. Eu não tenho a capacidade de falar do amor de Deus para outros. Eu tenho muita dificuldade. Dentro da igreja é normal. Eu abro o culto, eu oro, tiro oferta, sirvo ceia, recepciono, mas eu tenho dificuldade de fazer as coisas lá fora. Eu olhei para ele e falei, mas meu Deus, um camarada que é referência para mim, com tanto tempo de igreja, com tanto chão andado na presença de Deus, tem dificuldade. Daí ele falou assim para mim, mas, presta atenção, eu entendo que fazer missões não é uma opção, é uma ordenância de Deus. Então, se eu estou numa fila de um ônibus, ou se eu estou numa fila de um açougue, ou se eu estou numa banca de jornal, e eu vejo uma brecha para de alguma forma falar de Jesus, as minhas pernas tremem, a boca seca, a barriga esquenta, mas eu não deixo de falar do amor de Deus, porque eu entendo que é uma ordenança. Então, se nós partir desse prisma, entendemos que é uma ordenança de Deus falar de Cristo e fazer a obra missionária, não importa como. Você não tem condições de falar, você vai investir. Você não tem condições de investir nem de ir, você vai servir, seja na igreja local ou seja em qualquer oportunidade na rua. Mas nós temos que ter essa consciência e entender que nós não estamos sozinhos. O que Jesus fala aqui? Jesus ele está sendo assunto ao céu. Essa passagem de Mateus 20 quanto Atos 1 é a mesma passagem. Ele está dizendo que ele está subindo, está sendo visto por aproximadamente 500 pessoas, e ele libera essa palavra. Ele fala para os discípulos, olha, eu andei 3 anos e meio com vocês. Eu preciso te dar uma ordenança que é uma das mais importantes. Qual é? Ide, fazei discípulos, ensinai a todas as nações, tudo o que eu vos tenho ensinado, para que eles venham guardar. E eis que eu estou convosco. Isso mexe comigo, irmão. Repita comigo, eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Até a consumação do século. Por isso que você não tem motivo para se esmorecer ou para se desanimar. Quando você planta, semeia, rega, cava na terra e não colhe, não tem importância. Você tem que entender que Deus está convosco. Esta noite eu quero falar acerca de Paulo. Quem foi Paulo? A Bíblia diz que ele era irrepreensível, um homem muito conhecedor da palavra. Ele fala, eu, segundo a lei, zeloso, segundo a tradição, irrepreensível. Ele é o único homem na Bíblia que pode dizer, eu não pisei na bola na minha religião. Segundo a lei, zeloso, segundo a tradição, fariseu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Ele era o cara. Só que ele tem um encontro com Cristo. Ele vê que a fé dele está sendo ameaçada, ele vai até as terras de Alexandria, pega cartas com Anás e Caifás, que eram os sacerdotes dela, e vai atrás dos discípulos que pregavam acerca do caminho, que pregavam acerca de Cristo. E a Bíblia diz que quando ele está indo para Damasco, ele vê um resplendor no céu. E na hora que ele levanta a cabeça, só ele vê, as pessoas que estão ao redor não vê, mas ficam aterrorizados, fogem. E quando ele levanta a cabeça, ele vê o resplendor no céu, cai no chão, em terra, e ele olha e ele fala, Senhor, quem és tu? Atos capítulo 9, verso 5. O próprio Cristo fala para ele, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu sou Jesus a quem você persegue. Irmão, Paulo ele tinha uma fé zelosa e tinha o desejo de fazer a obra, sim ou não? Só que ele tinha uma visão equivocada, porque ele não aceitava Cristo como Redentor, o Salvador do mundo.
Ele achava que a fé dele era do farisaísmo. Só que ele tinha um ministério, ele tinha um desejo de fazer a obra, e ele vai provar isso aqui. Em Coríntios capítulo 9 ele diz assim: eu sou considerado aborto, eu não posso ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas segundo a graça de Deus, quando eu tive encontro com Ele, a graça dele, presta atenção, não foi em vão na minha vida. Antes eu trabalhei mais do que todos os meus companheiros. É Ele que vai dizer em Romanos 11: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor que Cristo vos amou. Dessa mesma forma, ameis uns aos outros. Às vezes a gente olha um traficante, a gente olha um bandido, um estuprador, e eu estou falando para você com propriedade. Você já pregou em cadeia? Já foi pregar em Fundação Casa? O estuprador, ele não pode ficar junto com o povo, ele fica longe. E aí, ele tem que participar do culto. Ele não pode levantar a cabeça para cantar, ele tem que cultuar longe, aqui ó. Caminhando eu vou para Canaã. Só que você olha para aquele camarada e você tem que olhar para ele como Cristo olhou para nós. E temos que entender que nós devemos amor a Ele. Eu vou entender como Deus salva o maníaco do parque? Eu não entendo. Mas o amor de Deus é uma cura. Mas eu tenho que viver isso. Aí veja bem, Paulo tinha um desejo, mas ele precisava de um ajuste no ministério. Dá mais som, por gentileza, querido. Ele precisava de um ajuste no ministério. Aí Deus vai falar para ele: ó, duro será para ti recalcitar contra os meus aguilhões. O que é aguilhões? Aguilhões é como se fosse uma ponta de uma lança, um pau, e no final tem um ferro que fura ou marca o boi quando ele está teimando a sair do caminho, para posicionar ele no caminho. Não sei se você já viu um cavalo de boi, quando você vai conduzir o boi para o piquê ou para o curral, tem uns cachorros pastores ou vai o boiadeiro do lado. Olha que o cavalo é custoso isso aí. O cachorro vai mordendo, vai latindo e vai conduzindo o boi até ele entrar no caminho. Aqui que eu preciso que você entenda: os aguilhões de Deus servem para nos posicionar no ministério. Você não entendeu? Os aguilhões que Deus traz sobre a nossa vida não é para nos matar, não é simplesmente para nos ferir, é para nos posicionar melhor no ministério. Se não, vejamos, Jonas não era o profeta da vez. Sabe quem era o profeta da vez? Jonas profetizou em meados de 800 a.C. Sabe quem era o profeta da vez? Era Amós. Amós, ele estava profetizando: pelo que Deus me deu pulmão de bronze e voz de trovão, para profetizar a Israel o pecado e a Jacó as suas transgressões. Mas Deus queria Jonas, o teimoso, o rebelde. Recalcitar significa teimosia, rebeldia. Aí Deus olha para Jonas e fala: Jonas, vai até Nínive, porque o pecado dele tem subido até mim. Vai lá e traga a palavra de juízo para eles. Aí Jonas, e eu entendo, Jonas, eu não tenho tempo de contar fatos históricos, mas o povo mais truculento que já pisou na terra eram os ninivitas. Depois dos ninivitas, os assírios e os filisteus. É uma sequência, uma linhagem. Eles eram mais truculentos. Quando eles entravam numa guerra, eles pegavam os espólios dele, eles pegavam um bebê, jogavam para cima e colocavam a lança embaixo para ver quem pegava. E empalava homens e mulheres, a parte de trás até a cabeça. Então Jonas olhou e falou: eu vou falar de Deus para esse povo que matou o meu povo? Não vou. Aí a Bíblia diz que ele desce para Tarsus, para pegar um barco que vai para Jope. É 4 mil quilômetros de distância de diferença. É a mesma coisa que você está na Bahia e Deus fala para você: vai mais adiante, e você, em vez de ir mais adiante, você volta para São Paulo. É 4 mil quilômetros. Aí ele desce um barquinho, ele deita lá e dorme. Aí Deus manda uma tempestade. É os aguilhões de Deus. Aí os marinheiros se preocupam, começam a jogar as coisas no mar, o barco quase se quebra. Aí eles começam a clamar a Deus, desce lá embaixo. Onde que Jonas está? Dormindo no coberto. Aí ele para ele e fala: quem és tu? Jonas capítulo 1, do 8 ao 10. Declara quem é tu, qual é a tua ocupação, qual é a tua terra e qual Deus você serve. Levante e clame para tentar, talvez o seu Deus tenha misericórdia de nós. Ele falou: eu sou Jonas, eu sou hebreu, eu sirvo ao único Deus, Criador de céu, terra e mar, e eu estou aqui porque eu estou fugindo de Deus. Aí ele falou: mas então vamos jogar o
e a sorte caiu nele. E a Bíblia diz que ele tomou uma posição, o peixe levou ele, cuspiu ele em Nínive. Mas, vamos lá, por que veio essa tempestade? Para posicionar Jonas. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Agora eles falaram, o Deus falou para mim em oração, larga a mão de ser teimosa. Para de ser teimoso. Quando a gente sempre fala, melhor é obedecer do quê? Não, eu quero ouvir, melhor obedecer do quê? Tem muita gente aqui que está sacrificando. Está sacrificando tempo, está sacrificando dinheiro, está sacrificando família, e Deus está dizendo, não é aqui que eu te quero. Tem muita gente se escondendo atrás de faculdade. Eu não estou falando que é ruim, que é bom, eu já fiz duas, e se pudesse eu fazia mais. Tem muita gente se escondendo atrás de empresa, tem muita gente se escondendo atrás de família, tem muita gente se escondendo atrás de marido, tem muita gente se escondendo atrás de trabalho, tem muita gente se escondendo atrás de um sonho, e Deus está dizendo, eu não quero este sonho, eu quero que você vá ganhar almas, eu não quero que você corra atrás de dinheiro, eu quero que você corra atrás de almas, eu não quero que você ganhe atrás de status, eu quero que você corra atrás das almas. Quantos homens bem-sucedidos, de destaques, jogadores de futebol, jogadores de basquete, homens proeminentes no seu resolvido, Kaká, um dos melhores jogadores do mundo. Alguém pode não concordar, mas foi eleito. Qual que é o sonho dele? Ser pastor. Dr. Wayne, que só faz cirurgia em estrelas hollywoodianas. Ele dando uma entrevista, ele se emocionou e ele chorou. Ele falou, eu alcancei o sucesso, eu ganhei muito dinheiro, mas enquanto eu pensei que eu estava subindo, eu estava caindo. E os meus amigos que não têm nada do que eu tenho, estavam subindo, porque ele entendeu que promoção, crescimento, realização, alegria não é os louros desta terra, não é andar de carro de ano, não é realizar o teu sonho, é fazer a vontade de Deus. É Deus que diz em Salmos 2,8, peça-me e eu te darei as nações por herança e as terras por possessão. Quando você faz a vontade de Deus, Ele vai realizar o desejo dele, e depois as terras Ele te dará por possessão. Paulo, ele tem encontro com Deus, começa a pregar, o povo não aceita o ministério dele. Ele sai da terra de Tarso num cesto, porque a própria igreja dele queria matar ele. E a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém, Atos capítulo 9, versos 25 até o verso 27. Só que quando ele chegou lá, os apóstolos, que era a coluna da igreja, a Bíblia diz em Atos capítulo, Gálatas capítulo 2, versos 9, que a coluna da igreja era Pedro, era Tiago e era João. Eles eram a coluna da igreja, eram os homens que mandavam na igreja em geral. Só que o que o texto diz, no verso 27, eles não creram no ministério de Paulo. Falaram, peraí, esse cara aí estava matando os crentes. Agora ele está falando que ele é pregador? Agora ele está falando do caminho de Jesus? Não creram. Irmão, só Gálatas vai dizer isso. Ele volta para a cidade dele de Tarso, que é o antigo, a atual Turquia. Ele para na cidade dele. Sabe quantos anos ele fica lá se preparando para servir a Deus? 14 anos. Ele podia fazer tudo. Ele era um dos homens mais inteligentes na área dele. Se ele chegasse em qualquer estado e falasse, eu fui o melhor aluno de Gamaliel, qualquer homem rico ia falar assim, eu te quero como professor particular da minha esposa, do meu menino. Mas não, ele continuou fazendo tenda para poder ter tempo de ler a palavra e se dedicar à obra. O tempo não apagou a chama que ardia no coração dele. E eu preciso falar algo para você. Não deixe o tempo, não deixe as circunstâncias, não deixe a escassez, não deixe o desânimo, não deixe a desilusão psicológica, amorosa, ministerial apagar a chama que Deus acendeu no teu coração. Só porque se decepcionou, com todo o respeito que eu me encaixo nisso, só porque se decepcionou com o teu antigo líder, só porque quebrou a cara com o teu antigo amigo, com o teu antigo pastor, com o teu antigo marido, ex-marido, ou um líder, ou um liderado, ai, eu não quero mais, porque liderar a tua irmã é duro, cada uma tem uma opinião, ai, falar com jovens é difícil, sou muito rebelde, ai, eu estou militando, eu não quero mais. Entenda que foi pago um alto preço para que você exercesse esse ministério, então vale a pena. Engole o choro, afirma-te o joelho, regaça a manga e vamos orar na terra, porque Deus está convosco. Só quem crê, levante a tua mão e profetiza.
servir mais a Deus. O desânimo não vai me pegar, a desilusão não vai me derrubar, o desânimo não vai apagar a chama no meu coração. É para refletir mesmo. Nesses 30 minutos eu vou pregar o que Deus mandar. O texto diz que não creram, mas ele continua alimentando essa chama. Aí, ele está lá na terra dele, em Tarso. Olha para você ver. Eles ficam sabendo que lá na Antioquia, a Antioquia, irmão, é a igreja mais avivada do mundo antigo. Quem está me ouvindo, diga amém. Paulo vai dizer que nessa igreja tinha os 9 dons. É a única igreja que tinha 9 dons. Revela, cura, profetiza, maravilha. A gente chega sem pé, volta com pé. Tinha interpretação, tinha língua estranha, tinha revelação, tinha visão de Deus, tinha tudo. Só que quando está tendo esse burburinho lá, olha quem que eles escolhem: Barnabé. O texto vai dizer em Atos capítulo 11, versos 20 ao 24. Quando eles ficaram sabendo que lá o negócio está bom, vamos mandar alguém que seja de Deus, que não chegue lá para abortar sonhos de Deus. Que é a mesma coisa que isso acontece, muito pastores acontece. Vamos começar a fazer um ponto de pregação lá na casa do irmão Marco. Vou dar uns ali com exemplo que é meu. O negócio começa a pegar fogo, começa a crescer, começa a ter mais gente lá do que na igreja. Aí ó, o líder cresce o olho. Vai mandar alguém lá, não manda o homem de Deus, manda um lá para boicotar. Só que sabe quem mandaram? Barnabé. Porque além dele ser homem de Deus, ele era próspero e ele era um homem que acolhia. Barnabé significa filho da consolação. Quando chegou lá em Chipre, ele falou: o negócio aqui tá bom, hein? Permaneçam firmes. E ele exorta o povo a ficar firme com Deus vigorosamente. Só que quando ele sai de lá, o texto vai dizer: e ele voltou para Tarso, depois de 14 anos, buscar quem? Paulo. Nós temos que entender que fazer missões nem sempre é pregar, é ganhar almas, não, é consolar as almas. Todo mundo quer sair, quer revelar, quer curar, quer profetizar, quer sapatear, quer cantar. Eu quero ver gastar um domingo inteiro sentado ouvindo as mesmas lamúrias das mesmas pessoas e dando os mesmos conselhos e orando as mesmas orações, acreditando que aquela pessoa um dia vai mudar de vida. Isso é fazer discípulo. Isso é fazer discípulo. Isso aqui, eu vou falar para você que eu ouvi desde a minha infância, quando eu comecei o ministério. Isso aqui é o lado bom do ministério. É o lado gostoso, onde você prega, você passa orando, jejuando, e você serve a Deus. A gente sente uma alegria tão grande. Eu fui fazer um culto para virada de ano com a minha esposa no orfanato. Cheguei no orfanato, fui tirar a chave do meu carro, quebrou a chave do contato. Outra cidade. Fui levantar o vidro, quebrou a maçaneta. Eu falei: larga tudo aí, eu vou entrar para o culto, depois eu resolvo. Eu esqueci do problema. Na hora que eu estava no altar, eu esqueci. Isso aqui é um lado gostoso. O difícil é por depois disso aqui. É olhar aquele jovem rebelde, disciplinar, e olhar para ele com amor e cuidar. Não é só autoridade, não é eu só delegar autoridade e ficar boicotando. É olhar para a pessoa, todo mundo quer matar, abraçar e dar sua costa e falar: não mexe nela, não mexe nele. É eu que estou orando, é eu que estou resolvendo. Não me dê autoridade, eu não estou liderando, então me deixa liderar, me deixa jejuar, é gastar tempo, é orar, é chorar, é jejuar. Deus olhou para Moisés e fez uma proposta indiscutível: Moisés, eu vou matar esse povo e de você eu vou tirar um povo melhor e mais forte. Senhor, se o Senhor não for salvar o meu povo, risca o meu nome também do livro da vida. Fazer missões não é só ganhar alma, é cuidar de almas, é gastar tempo. Todo mundo quer, mas não vê o lado difícil. Esse sol que está matando todo mundo, você sai no sábado, no domingo à tarde, se ganhar R$1 e fazer o culto de ações de graça no meio do mato, servir Santa Ceia, gastar horas de estrada para poder ouvir uma família, uma jovem que surtou e faz uma semana que está fora da casa, um jovem que recaiu nas drogas. Isso é fazer missões. Não é só sobre ganhar almas, é sobre fazer discípulos. O que é discípulos? Discípulos no original significa aquele que aprende. E como que este vai aprender se você não estiver perto para ensinar? Discípulo significa isso: ensine o que vocês aprenderam. Então nós temos que entender que nem sempre é ser Paulo na obra missionária, mas muitas vezes é ser um Barnabé. Aí o
texto vai dizer, em Atos capítulo 15, que agora eles estão indo para Filipos. Só que houve uma briga entre Paulo e Barnabé. Alguns teólogos acreditam que foi uma discussão por causa de João Marcos. A Bíblia diz isso. Porque lá em Chipre, João Marcos negou fogo e voltou para Panfilha. Só que aí, Barnabé se separa de Paulo. É uma divisão ministerial, sim ou não? Sim ou não? É uma divisão. Você acha que Paulo não amava Barnabé? Imagine você ter um homem de Deus do seu lado, que era cheio de fé, próspero e cheio de consolo, de amor. Era Barnabé. Aí Paulo agora vai ter que seguir viagem sozinho. Quando tudo que ele tem é que ele foi rejeitado por muitos anos por muita gente. Só que aí Barnabé fala, não, o ministério de João Marcos, meu sobrinho, é o tempo de Deus. Aí Paulo também tem sua razão. Paulo vai falar, não, ele vai nos atrasar em Filipe, porque lá na Panfilha ele negou fogo, ele voltou, ele não quis ir. Eu não quero alguém que me atrase. Houve uma divisão. E aí? Eu preciso entender que é necessário as divisões ministeriais também para crescimento da obra. Posso falar aqui, ninguém vai bater em mim depois do culto. Tem gente que só porque saiu da nossa igreja, a gente não dá nem a paz do Senhor para ela. E depois eu quero ir para o céu. Não é o meu rol de amigo, não vem mais na minha igreja. Eu não dou nem a paz do Senhor. Desse jeito. Deus faz essas divisões. É Deus. Vamos para a Bíblia? Coríntios capítulo 11, versos 29. É necessário que haja heresias, mentira, pregações mentirosas, facções, partidarismo, pessoa que sempre fica tentando o seu grupo. Para quê? E divisões, para que se manifestem os sinceros de coração. É por isso que eu me preocupo. Tem gente que eu vou para a igreja, o pastor fala assim, pastor, Domilo passou um vento aqui, metade do povo foi embora. Eu falo, é de Deus. É de Deus. O nosso trabalho é aqui, ó, é ler a Bíblia, jejuar, orar, ter uma vida diante de Deus e ensinar o povo. Porque o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, é ele. É ele que põe, é ele que tira, é ele que divide, é ele que espalha, é ele que multiplica, é ele que faz crescer, é ele que humilha também, é ele que exalta, é ele que promove, é ele que é o Senhor da igreja. Então, quando tiver divisões, não fique triste. Entenda oportunidades. Porque o fim de tudo não é o fim, é uma oportunidade de recomeçar. O grupo de louvor foi embora, só tem um, vamos trabalhar com esse um. Olha quanto jovem aí, olha quanto jovem aí. Aquele ali parece que vai bem no baixo, aquele ali parece que vai bem no teclado. Irmão, é necessário que haja divisões para que se manifeste. E aí que eu acho lindo, sinceros de coração. Sabe o que é sincero de coração? É quem não está buscando o seu interesse próprio. É aquele que faz a obra de Deus não para ser promovido, mas para promover o reino de Deus. É aquele que não canta, não prega por status ou por holofote. A motivação dele não é povo, não é glória de Deus. A motivação dele é sincera de coração. É exaltar a Cristo. Eu gosto dessa pregação de Spurgeon. Qualquer bom pregador falará de um grande Deus. Agora qualquer excelente pregador mostrará um Deus acima de todas as coisas. E a pessoa pode não pregar bonito, pode não ter conhecimento, mas escute muito bem, eu amo conhecimento, eu amo teologia, mas eu não consigo prestar atenção mais do que 2 ou 4 horas num culto de ensino. Mas eu já fiquei em culto de 6 e 8 horas de um analfabeto, cantando, revelando, profetizando, falando um monte de português errado, mas o fogo está queimando no teu coração e você ir embora para casa e não dormir, ficar 2 dias, 3 dias sem dormir, e o desejo no seu coração, saudade daquele culto. Então, entenda isso, irmão. Vai ter divisões, mas é necessário. Paulo, ele entendeu isso, ele continuou pregando. Ele chega em Filipos. Quando ele chega em Filipos, tem uma jovem lá que ela tinha espírito de adivinhações. Ela adivinhava a vida das pessoas e ela dava muito dinheiro para a cidade. É por isso que eu preciso explicar isso aqui para você. Por que pegaram Paulo e bateram nele a praça pública? A história essa bíblica diz que ela tinha 14 senhores. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. 14.
Então o crescimento daquela cidade não dependia da agronomia, da pescaria, não dependia de outros recursos naturais, dependia dessa mulher. Essa mulher tinha 14 senhores, então vamos supor, vinha pessoas de todo canto, porque tinham ela como uma bruxa, que adivinhava as coisas que iam acontecer. Então as pessoas pagavam muito caro. Então, de 1 da tarde até 2 da tarde, um senhor recebia o lucro dela. Da 2 da tarde até as 3, outro senhor recebia o lucro dela. Por isso que quando ele expulsa aquele espírito dela, os senhores daquela terra vão até os governadores e chegam para ele: este homem tem feito dano ao nosso lucro. Pegaram Paulo, amarraram a praça pública, deram 39 chibatadas, segundo a lei mosaica. Jogaram ele no calabouço. Depois ele expulsar o espírito imundo de uma mulher. Depois ele ganhar almas próximo ao rio de Filipos. Ora, qual que é a recompensa dele? Tomar um cacete à praça pública e ficar preso no calabouço. Todo mundo fala sobre isso, mas não explicam bem certinho. Onde Paulo ficava, as paredes tinham aproximadamente 4 metros de solo rochoso, de pedra. Imagina 4 metros de pedra. Eu não estou falando de concreto, de ferragem, estou falando pedra. 4 metros. Ele amarrado lá embaixo, de frente com Silas, e em cima tinha grades. As pessoas evacuavam e caíam lá embaixo. Ele tinha todo motivo para ficar triste, sim ou não? Porque tudo que ele fez foi o bem. Mas só que perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles começavam a orar e cantar e aí eles começaram a louvar a Deus. Quando eles começaram a louvar a Deus, o texto diz assim: de repente, eu gosto de falar isso aqui, de repente veio um terremoto, as portas abriram, os muros se moveram. Aleluia! Porque eu tenho que entender, irmão, que quando eu estou sofrendo por amor ao Evangelho, é um privilégio que eu tenho. Se alegrar em meio às tribulações por amor a Cristo, é uma dignidade de poucos entre muitos. O que nós ouvimos é lamúria, é reclamação, e às vezes alheia. É porque o irmão comprou e não pagou, e ainda é crente. Estou triste com isso. Ai, que isso, aquilo, bendita a hora que você aceitar Jesus. A irmã falou uns desaforos. Se fosse 5 anos atrás, ela ia ver quem eu sou. Eu sou a esposa de uma lampião, sou uma bonita. Eu risco a faca e cai para cima. É duro ser crente. Irmão, presta atenção. Sofrer e se alegrar é uma dignidade de poucos entre muitos. Tem gente que fica chorando. Eu não vou para a igreja porque o líder que está lá bateu no meu carro e não pagou. Ai, eu não vou para a igreja porque agora que eu comecei a ir para a igreja, ninguém me convida mais para churrasco. Ninguém me leva mais para tomar café no Starbucks. Eu já não posso, já não sou mais convidado no hall de amigos da empresa, porque eu sou crentinho. Ai, eu estou triste. Irmão, fica alegre, porque você não está sofrendo em prol do sonho teu. Você não está chorando porque você sonha em realizar o teu sonho. Você está chorando porque você está fazendo valer a pena cada gota de sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário por amor a você. É um bando de gente se vitimando. Ah, porque não deu certo, é porque eu sou crente, é porque eu não posso, é porque eu não consigo, eu estou sofrendo porque eu sou crente. E lá no meu trabalho, pego no meu pé porque eu sou crente, porque eu não participo dessas mesas. Ai, eu estou tristezinho, porque lá no meu bairro, todo mundo me persegue porque eu sou crente. Fica alegre, fica contente. Os discípulos, oval rasgado, tomaram um cacete, bateram neles. Aí sabe o que Pedro fala? Aos capítulo 5: importa agradar a Deus ou a homens? Se não parar de pregar, vai morrer. Deram o cacete, meu irmão, de frente para o Sinédrio. Sinédrio era composto de 71 cadeiras. Eu não estou falando diante da Justiça Federal do Estado de São Paulo. Ele estava diante da Justiça Federal do Brasília, do Estado do Brasil, a autoridade máxima. Eram 71 cadeiras dos homens mais importantes, proeminentes que existiam naquele tempo. Aí sabe que eles apanharam a noite inteira, no outro dia de manhã, abriram a porta da cadeia. Eu, quando era criança, eu apanhava da minha mãe.
Quem aqui já tomou uma surra da mãe do pai? Levante a mão, sem medo. Bom, levanta. A Bíblia diz que é bom. Quando o filho apanha, ele ganha sabedoria. E apanhar cansa, não cansa? Não, olha para mim. Você já tomou um cacete do pai e da mãe? Você chega a suar, cansa. Você fica, dói. Eu fico imaginando eles tudo suado, fedido e tudo marcado. Minha mãe batia em mim com um fio de ferro, eu passava a mão assim naquela batata gorda, barriga, bunda. Meu Deus, foi tudo marcado, né? Chorando. Só não batia na cara. Plá, plá, plá. Não põe a mão. Plá, plá, plá. Costa, já bateu na costa. Bunda. Plá, plá, plá. Tira a mão, perna. Plá, plá, plá. Eles apanharam a noite inteira. No outro dia de manhã, você acha que eles foram para casa lavar o vergonhas? Atos capítulo 5, verso 41 e 42. Você acha que eles foram reclamar para o sacerdote? Olha, nós estamos pregando a palavra. Ô Jesus, está difícil aqui, hein? Você podia mandar um anjo aqui para nos ajudar? Um cacete que eu tomei. Não, irmão. Eles apanharam a noite inteira. Não foram nem para casa tomar um cafezinho preto. Saíram da cadeia. A Bíblia diz que eles saíram saltando e regozijando e alegre. Por quê? Porque Deus, presta atenção, viu neles dignidade em sofrer por amor ao Evangelho. Se você está sofrendo é porque Deus está vendo em você dignidade. Se você está sofrendo, varão, é porque Deus está vendo em você hombridade. Que é um conselho: não abaixe a guarda, levanta a escudo, afia a espada e vamos marchar para frente. Não, eu estou falando para quem é do remando da lava cheia mesmo. Porque esses pastores e pregadores que é água de batata, quando confronta sobre pecado, homossexual, lesbianismo, não, eu tenho a minha opinião, não quero expor a minha opinião. Crente que é crente, pregador que prega pela Bíblia e vela pela verdade, o sangue bate na canela, ele perde a cabeça, mas ele entrega o recado que Deus mandou. Então, tá ruim? Não. Eu estou aqui para fazer amizade. Eu não estou aqui para abrir agenda. Eu não estou aqui por popularidade. O William Grant disse: se você pregou e todo mundo gostou, você fez qualquer coisa, mas não pregou o Evangelho. Porque a Bíblia confronta pecado. E o que mais nós estamos vivendo nos dias de hoje não é virtude, não é dignidade, não é amor ao próximo, não é bondade, não é honra, não é dignidade. A gente está vendo só promiscuidade, está vendo só ignomínia, só arrogância, prepotência. Então Deus precisa levantar homens que estejam dispostos, mulheres que estejam dispostas a chorar, a sofrer, a derramar lágrima por amor ao Evangelho de Jesus, meu irmão. Pastor, não estou gostando, coma bem pouquinho, mas isso aqui é vacina para a tua alma. Porque servir a Cristo, você vai derramar lágrima em algum momento da tua vida. É o texto que diz em Salmo 126: aquele que anda semeando e chorando, certamente voltará com alegria com seus molhos. Servir a Cristo não é agradar todo mundo. Paulo fala em Gálatas 1, 10 a 11, ele vai dizer, viu? Se eu fosse apóstolo, se eu não fosse apóstolo de Cristo, agradaria a homens. Mas como eu sou apóstolo de Cristo, importa agradar a Deus e não a homens. E eu vou falar já para você se preparar. Nem todo mundo vai com a tua cara, nem todo mundo vai gostar de te ouvir cantando, nem todo mundo vai gostar do jeito que você penteia o teu cabelo, do jeito que você anda, nem todo mundo vai gostar do jeito da roupa que você veste, nem todo mundo vai gostar de te ouvir, mas fiel é aquele que te levantou. Levante a tua mão para receber. Deus vai derramar óleo fresco sobre a tua cabeça. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Deus vai lhe dar visões espirituais para caminhar, para marchar uma vez mais na Ei, eu vou falar o que Deus está mostrando aqui. Quando você for nesta visita, Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Ele vai mostrar pecado que está oculto. Ele vai revelar o profundo escondido. Mas a bandeira do nome dEle vai ser hasteada e a glória será tributada a Ele. Então se prepara. Se prepara. Quando Deus derrama algo novo é porque tem um propósito, não é à toa. Eu lembro um dia que eu estava muito contente, eu estava andando no meu carrinho, pastor, bem contente. Aí de repente o Espírito Santo entrou dentro do carro. Eu não estava nem cantando, eu estava andando, pensando nas contas da igreja, nas pessoas que tinha visitado.
fiquei alegre. Eu comecei a andar com o meu carro em Sorocaba e não queria parar o carro, porque eu não queria que aquela presença fosse embora. Eu fiquei tão contente, tão alegre, mas a gente não é obreiro, não, é inexperiente. Eu falei, peraí, está derramando óleo fresco é porque tem um propósito. Deus não derrama unção à toa. Ele não te dá a voz para você ficar cantando no banheiro. Ele não te dá sabedoria para você ficar decorando o versículo, cantando e pregando para você no espelho no teu quarto. Não, Ele te levanta para te colocar na obra. Eu falei, Deus, espera aí, o Senhor derramou um negócio tão gostoso aqui. Vai vir luta aí, já fez. Meu Deus, eu fiquei aquela semana inteira olhando ao redor para ver de onde que ia vir a rajada. Eu sabia que Deus ia vir lutar. E veio. E aí que na hora que vier, você tem que se alegrar. Aí o texto continua dizendo, quando Paulo chega em Éfeso, Atos capítulo 18, eu estou ensinando, verso 10 ao 11, a Bíblia diz que ele tem uma visão. Quando ele tem essa visão, ele tem, meu irmão, porque Éfeso era uma cidade que tinha muita magia negra. E o texto vai dizer que ele teme. Atos capítulo 18, verso 9 ao 10. Meu irmão, eu estou falando de Paulo. Dá para você imaginar Paulo temendo? E quando ele vai temer, numa visão noturna, o Espírito Santo fala para ele, Paulo, fale e não te cale, porque eu tenho muitos nessa cidade, e ninguém vai pôr a mão em você. E ele prega. As pessoas da magia negra pegam livros de magia negra que valiam um horror de dinheiro e jogam na fogueira, e ele ganha a cidade para Cristo. Só que Paulo, meu irmão, Paulo, mesmo sendo Paulo, temeu. Por isso você tem que entender que haverá momentos que você vai temer fazendo missões. Tem situações que tem aqui, já estou dizendo, que você se sente pequeno. Você fala, meu Deus, eu vou orar por uma situação dessa? Nesse orfanato, na situação entrada do ano, teve uma vez que eu estava lá, quando eu era mais novo, a mulher chegou com a filha dela na mão, não vou citar o nome que está sendo gravado. A pastora me chamou de lado, falou, missionário Danilo, pelo amor de Deus, ore pela mãe. Eu falei, o que aconteceu? Se é para cortar, não sei. Acabaram de pegar a filha dela. O inspetor da escola enganchado nela. Estão cercando o inspetor da escola para não lixarem ele, porque ele abusou da menina. E quando a menina veio para receber a oração junto com a mãe, eu olhei para a menina e para a mãe, havia marcas da ação nas pernas da menina. A mãe não conseguia olhar para a cara da menina, ficava só com o rosto olhando para cima. Eu não senti nada. Eu falei, como que eu vou orar por uma situação dessa? Eu não posso. Meu Deus, tem que abaixar aqui o Silas Malafaia, João Batista, ressuscitar Elias, não sei. Tem que ser um homem de muita fé. Eu não senti nada, com muito medo. E na hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou assim, eis que eu vos dei poder. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, fechei e comecei a orar com muita timidez, sem ter fé e acreditar no que Deus estava me mostrando. Eu só estava com fé, pastor, na palavra, mas não no que Deus estava me mostrando. E eu comecei a orar com muita timidez e entregar que ela seja uma mulher resolvida, que Deus já abençoe a vida dela. Para uma jovem, uma criança, passou-se mais de 15 anos. Eu estou andando na Braguinha de Sorocaba. Fui lá comprar panfleto na loja Maranata para poder evangelizar e olha o ungido na oportunidade de pregar no meio da rua e alguém aceitar receber uma oração. A menina olha para mim, bem resolvida, cabelo bem pintado, com 2 filhos dos lados, falou, pastor Danilo, você não lembra de mim? Eu falei, não, jovem, eu não te conheço. Eu sou aquela jovem que você orou há tantos anos atrás, casei, tenho 2 meninas lindas, meu marido é um homem de Deus, sou professora de inglês e sou líder de jovens na minha igreja. Como que eu esqueço um testemunho? Só que na hora eu temi. Aí você tem que entender que fazer missões não é ter coragem de tudo, não é alcançar tudo, eu posso tudo, não é isso. Fazer missões, você vai temer, mas ser corajoso não é não sentir medo. Ser corajoso é sentir medo, mas ter total controle sobre o medo e parar de se vitimar. Pelo amor de Deus, irmão, a gente tem que parar de se vitimar. Ai, eu não faço vigília porque o líder não faz vigília. Eu não vou evangelizar porque ninguém vai comigo. Ai, eu não prego porque eu tenho medo do microfone. Ai, eu não canto porque eu não sustento a voz. Vai fazer uma aula. Gasta 300 conto para dar uma alisada no fuar e não consegue gastar 100 pau para aprender técnica vocal. E depois quer falar que quer servir a Jesus. Ó, irmão, vamos lá.
tem que se dispor. Eu não faço missões porque eu não sei onde. Entra no Google. Veja onde tem um asilo, onde tem um orfanato, onde tem uma clínica de recuperação. E eu posso te garantir, vai lá, que eles estão esperando você ser usado por Deus lá. Mas a gente só precisa se dispor. Tem que ter coragem. A gente só fica se vitimando. Josué teve medo. A gente sempre cita esse versículo aqui, Josué 1,19. Deus olha para ele e fala: Josué, levanta, anima-te, esforça-te, não se espante, não tema, porque eu estou convosco todos os dias. Agora entendo Josué, pastor. Josué não estava com medo da estratégia que era. Historicamente, não só biblicamente, Josué é o maior estrategista que já pisou na terra. Josué. Só que Josué não estava com medo da estratégia nem dos povos caldeus, ele estava com medo do ministério que Deus deu para ele. Que Deus olhou para Josué e falou: Moisés morreu. Aquele que parava e orava e Deus descia na terra. Aquele que falava e a terra abria. Aquele que clamava e vinha nuvem da glória, coluna de fogo, cordonícios, a mar abria. Ele falou: peraí, o ministério que eu tenho que encarar para mim não dá pé. Eu estou com medo. Aí Deus falou para ele: mas Josué, você que vai fazer esse povo atravessar. Se coloca de pé. Quero orar pelo povo. E aqui é sério. Quando Paulo chega na Antioquia, Paulo está vivendo o ápice do ministério dele. 2 minutos em céu. Atos capítulo 19. A Bíblia diz, versos 12, que pela mão de Paulo, imagine ele tocar num lenço, tem uma pessoa paralítica lá fora, você pegar o lenço e levar lá e encostar na pessoa, a pessoa voltar a andar depois de 20 anos sem andar. Imagine Paulo passar no meio da multidão, a sombra dele, expulsar demônio, curar paralítico, dar vista ao cego. Ele está no ápice do ministério, no ápice. Só que quando ele está lá em cima, vem um demoninho, um capetinha, e ele tenta expulsar, e ele não consegue. E ele fala: Deus, por 3 vezes de madrugada eu orei, esse demoninho não vai embora. Aí Deus olha para ele e fala: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa, não na sua fortaleza, mas na sua. Ele vai dizer: não sentirei mais alegria nas minhas virtudes ou no meu poder, mas sim alegria nas minhas lamúrias, nas minhas lamentações, nas minhas fraquezas, nas minhas mazelas. Porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou. E Deus estava falando para ele: Paulo, você está no ápice do ministério. Você está orando para mim por algo. E eu não vou te dar. Porque eu tenho que entender que nem todo mundo vai realizar todos os teus sonhos. Tem gente que sonhou em ser jogador de futebol, chegou a jogar no máximo na várzea, mas não realizou o sonho. Tem gente que sonhou em ter 5 filhos e até agora só tem um cachorro. Só que você tem que entender isso aqui, irmão. Deus não vai dar tudo o que você pediu, o que você quer. A gente tem que parar de romantizar, não, porque Deus faz, Deus pode, Deus dá. Efésios 4,13, posso todas as coisas para aquele que me fortalece. É só você ler o texto. Vai ler do versos 10 ao 13. Paulo diz: eu sei estar bem em tudo, ter dinheiro, não ter dinheiro, dormir bem, dormir mal, comer com abundância, passar fome, dormir bem agasalhado, passar frio. Nisso eu posso todas as coisas. Não é ganhar dinheiro, não é ganhar seguidor, não é que eu posso realizar todos os meus sonhos, mas tem, porém, a graça de Deus te basta. Não, levante a tua mão que eu quero profetizar. Vai embora a ansiedade, vai embora medo, vai embora a sensação de frustração. A graça de Jesus te basta. A graça de Jesus te basta. Nem todo mundo vai ter casa própria, nem todo mundo vai ter carro do ano, nem todo mundo vai comer picanha toda final de semana, nem todo mundo vai ter ministério prodigioso, mas se você crer, todo mundo tem a coroa da vida eterna. A graça lhe basta, a graça lhe basta. O teu nome está escrito no livro da vida, e isso é mais do que motivo por alegria.
de você levantar a tua mão e tributar louvores a Ele. Feche os teus olhos, levante as suas mãos, amado Deus e soberano Pai. Nós queremos, meu Pai, tributar louvores e adoração a Ti. Nós queremos dizer, Senhor, que o Teu amor, a Tua graça, a graça redentora nos alcançou, e isso já é mais do que satisfatório para nós darmos por satisfeitos e alegre o nosso coração, nos motiva a falar do Teu amor, quando as dificuldades bater nas nossas portas, quando a escassez bater na porta, quando a perseguição entrar na tua casa, sentar no sofá e falar, vim para ficar e não vou embora, você vai lembrar que a graça de Jesus lhe basta, a graça de Jesus lhe basta. Levante as tuas mãos, repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que eu estou saindo de posse de vitória, e por fé eu me apodero de tudo que foi profetizado e semeado na minha vida, como um todo, familiar, ministerial, conjugal, financeiro e social. Em nome de Jesus, se assenta aplaudindo a Ele, pois Ele é digno.